Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo incentivar a leitura e o estudo dos 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje, veremos um artigo com um assunto extremamente importante e muito delicado. Aliás, o título do artigo já aborda esses dois sentimentos que, quando batem em nós, a coisa é muito séria. Remorso e arrependimento. Está na Revista Espírita de maio de 1860. E para conversarmos sobre esse artigo, estão comigo, sem remorsos e sem arrependimentos, Sônia Hoffmann e Felipe Rocha. Oi, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes. Bem, é muito interessante que nós tenhamos o arrependimento bem presente, como vamos ver ao longo do nosso programa, não é? Então, sem remorso, mas vamos nos arrependendo sempre que é possível e que é necessário. Mas isso vamos agora, ao longo do artigo, vamos ler, vamos saber do que nós estamos falando e o que se trata. Sempre recordando para todas as pessoas que gostariam de ler novamente esse artigo e ler todos os demais artigos da Revista Espírita, mas que não tenham possibilidade de manusear fisicamente a revista, podem ir até o site da Federação Espírita Brasileira e lá fazer o download gratuitamente de todas essas revistas e degustar, refletir, apreciar, enfim, se enriquecer com todos os ensinamentos e reflexões que os artigos trazem. Não é, Felipe? Olá, Soninho, olá, Dudu, olá o pessoal de casa que nos acompanha. Acho que bem como a Sônia e o Dudu já introduziram para a gente, né? A gente vai estar conversando aí hoje sobre o que é o remorso e o que é o arrependimento. Não são a mesma coisa, não é, Dudu? Não definem o mesmo sentimento. Acho que a gente vai estar aprofundando um pouco isso, entendendo o que cada um é, né? Definindo bem ali o que é o remorso, o que é o arrependimento, por que um é bom e o outro é ruim, né? Por que um é um ensejo para a melhora e o outro é parte da expiação, né? E a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso e não vamos encerrar o assunto aqui, né? Mas esperamos estar dando uma boa introdução aí para que a discussão continue em casa depois e que a gente possa nos arrepender mais, né? Daquilo que é necessário que se arrependa e que tenhamos menos remorso, né? Daquelas coisas que a gente ainda não conseguiu se arrepender verdadeiramente. Mesmo porque o nosso objetivo aqui, não é, Felipe, não é de esgotar o assunto, mas ao contrário, até mesmo estimular, alavancar mais reflexões e mais vontade das pessoas buscarem, meditarem, refletirem sobre todas essas possibilidades e irem buscando na literatura espírita tantos esclarecimentos que são importantes e que são necessários. Seria muito bom nós chegarmos aqui e entregar tudo pronto, mas não é esse o nosso objetivo, ao contrário. Nós aqui estamos também para, de alguma maneira, trazer alguns temas como sugestão para fazer as meditações e as reflexões ao longo do tempo. Mesmo porque a maioria, quase a maioria dos temas que abordamos, não se esgotaria nem 1 hora ou 2 de programas. Não. A discussão é muito rica. A Revista Espírita, ela muitas vezes aborda um tema em um artigo que se desdobra em 2, em 3, em 4.
né, à medida que Allan Kardec vai recebendo as mensagens de seus assinantes, e ele mesmo, em suas pesquisas, traz o assunto, a coisa vai se desdobrando de uma tal forma que vai puxando pelo lado psicológico, pelo lado moral, pelo lado ético, pelo lado Filosófico também. histórico, e aí vai, né? Né? Eu vou fazer uma breve leitura aqui do que diz os léxicos, né, da nossa língua, o que seria o remorso, o que seria o arrependimento, só para a gente abrir a nossa discussão, né? Então, remorso, inquietação ou abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta, um erro. Algo similar ao arrependimento. Remorso é um sentimento experimentado por aqueles que acreditam que cometeram uma ação que infringe um código moral que obedece. O remorso é mais intenso que a tristeza e implica num estado de longo prazo. Por muitos é atribuído como parte de uma penitência, de um resgate. Isso é o que está na nossa internet. E o arrependimento? Pensar ou lamentar pelo mal cometido, computar e entender o que se fez. É uma espécie de melhora na condição de pensar. Negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Acho que essa negação não se enquadraria no arrependimento do qual nós estamos falando, né? Mas acredito que as outras duas definições ali ficaram bem boas, né? O que vocês pensam? Para a gente iniciar a nossa conversa. Porque no remorso nós ficamos muito naquela questão, né? Remoendo, porque eu fiz isso, por que eu fiz? Mas não se dá um encaminhamento para modificar a situação. O que já acontece no arrependimento. Quando nós nos arrependemos de algo, nós já procuramos uma forma como resolver aquilo. Não ficamos simplesmente remoendo aquilo, o que aconteceu ou o que nós fizemos, mas nós buscamos maneiras de como tentar resolver e dar um novo encaminhamento. Não necessariamente ou obrigatoriamente, né, Sônia? Por isso que depois a gente vai falar em reparação. Sim, reparação. Às vezes a pessoa se arrepende do que fez, mas fica na dela. Não procura conciliar, reconciliar, né, reparar o erro. Apenas se arrependeu e pensa assim, não faço mais, não vou fazer mais isso. Mas não repara nada. Vamos ver o que a Revista Espírita nos diz então, Dudu? Vamos lá, então. Então, a mensagem de um anjo guardião. Na Revista Espírita de maio de 1860, como tinha dito Dudu. Estou contente por ter-vos reunidos aqui na mesma fé e pelo amor de Deus Todo-Poderoso, nosso Divino Senhor. Possa Ele guiar-vos sempre no bom caminho e cumular-vos com os seus benefícios, o que fará se vós tornardes dignos. Amai-vos sempre uns aos outros, como irmãos. Prestai-vos mútuo auxílio, e que o amor do próximo não vos seja uma palavra vazia de sentido. Lembrai-vos de que a caridade é a mais bela das virtudes, e que, de todas, a mais agradável a Deus. Não só dessa caridade que dá o óbolo aos infelizes, mas que vos leva a ter compaixão das misérias de nossos irmãos, que vos faz partilhar suas dores morais, aliviar o fardo que os oprime, a fim de lhes tornar a dor menos viva e a vida mais fácil. É o desdobramento, né, da caridade, não é só falar a caridade financeira, você dar uma esmola, fazer uma doação em dinheiro para uma entidade. Né? Ele desdobrou muito mais aspectos a caridade. É aquele momento, até de você chegar e ouvir uma pessoa desabafar, uma pessoa que está precisando de um ombro amigo, né? Ou de um ouvido amigo, não é verdade? E o Rio Grande do Sul está passando muito por essa fase, não é, Eduardo? Exato. De não só a questão da
da caridade material, mas também da ajuda, da contribuição, no sentido de estar ali junto com, colaborando, participando, ajudando, auxiliando as pessoas com um afeto, com o tempo, com alguma ação que seja não somente aquela de fazer um Pix ou de dar um recurso financeiro para uma determinada pessoa. Por exemplo, nos 2 últimos finais de semana, um grupo de pessoas, em sua maioria jovens, em torno de 1.500 pessoas, se reuniram, tiveram a ajuda de uma fábrica de produtos de limpeza, que doou material de limpeza, e foram procurar casas em bairros, os bairros mais afetados aqui da Zona Norte, e se ofereceram para limpar as casas. Eles contaram que chegaram numa casa, a dona estava sentada na escada da casa, chorando, porque ela não sabia por onde começar. É muita sujeira, muita lama. E eles chegaram lá justamente nessa hora, ela agradeceu a Deus, os chamou até de anjos caídos do céu. Porque eles entraram, separaram tudo que valia a pena, ainda aproveitar, lavar, separaram o que não prestava e limparam a casa toda, né, daquela senhora. E várias dezenas de casas, centenas de casas foram limpas por essa turma que resolveu fazer esse gesto de caridade. Muito legal. E por que será, né, que o anjo guardião, esse aí que nos transmitiu a mensagem, iniciou, né, a mensagem, iniciou o seu texto pela caridade, né? Tem um amigo meu que fala, né, não, com o espírita não dá para conversar, porque qualquer assunto ele bota a caridade no meio. Né? Tal coisa, engloba nesse sentimento o que essa palavra traz, né? Que está em quase todas as ações reparadoras das quais a gente fala, né? Que a reencarnação necessita da caridade, que fora da caridade não há salvação. Né? Por quê? O porquê da caridade, né? A caridade, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, né? Como está nos descrito na doutrina espírita, né? O porquê a necessidade da caridade. Né? E aí agora eu acho que é fácil responder isso, né? Porque é o seguinte: a pessoa que quer se tornar um ser humano do bem, ele tem que trabalhar todas as suas virtudes. E a caridade perpassa todas as outras virtudes. Então, é consequência lógica isso. Tá certo. A pergunta era para ser um pouco mais platônica, né? Mas aí a gente vai agora na continuação do texto, para a gente. A intenção é que ela fosse um pouco mais platônica, mas para que a gente tente entender o porquê que o espírito começou assim, né? Sim. E aí sim, acho que a tua resposta vai se encaixar perfeitamente, Dudu. Então o espírito continua: recordai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas. Tamanha é a bondade de Deus. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. O remorso, meus irmãos, já é o prelúdio do castigo. O arrependimento, a caridade, a fé, vos conduzirão às felicidades reservadas aos espíritos bons. Ides ouvir a palavra de um espírito superior, bem amado de Deus. Recordai-vos e abri o coração às lições que ele vos dará. Então, assim, deixa eu só salientar aqui qual foi a sequência que ele passou para a gente: arrependimento, caridade e fé. Né? Ele deu o caminho aqui, né? O arrependimento em primeiro, a caridade em segundo e a fé em terceiro conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos. O que vocês me dizem disso? Não, e o quanto o remorso é o prelúdio do próprio castigo. Pensou, nós ficarmos assim o tempo todo nos remoendo, puxa, mas eu fiz isso. É como se aquilo ali ficasse constantemente presente dentro de nós, né, até nos intoxicando cada vez mais e gerando mais e mais situações, quando justamente o arrependimento é aquilo bem.
eu reconheço o que eu fiz e tento reparar aquilo que eu fiz. Através do quê? Através de um ato de caridade, caridade para com os outros e caridade muitas vezes até mesmo conosco, no sentido de vamos reparar, vamos fazer isto para que possamos nos construir como seres melhores, né? Tendo mais confiança, tendo mais fé de que certamente este será o caminho para a nossa emancipação espiritual. Isto é extremamente importante, que a gente comece a pensar cada vez mais. Então, como o arrependimento, a caridade e a fé é este caminho que envolve uma ação, né? É algo ativo, não é algo que fique somente sendo trabalhado teoricamente. A gente, agora falando um pouco mais no lado material, assim, né, Sônia? Nas empresas das quais eu já trabalhei e que tinham foco, assim, no alto desempenho, né? A mensagem é foco na solução, né? Então a gente tem que olhar para frente sempre, isso no lado material mesmo. Puxa, a gente teve um erro lá de procedimento, né? Foi deixado um cliente para trás, o cliente não foi visto, a gente não atendeu o cliente. O que tem que fazer? Foco na solução. Vai falar com o cliente, vai atrás do cliente, repara o erro e observa o processo novamente. Puxa, a gente está fazendo o processo errado. Por que deu essa falha? Por que aconteceu isso? Ok, a gente muda o processo. Arrepende-se do processo e repara o erro, né? Sim. E no lado moral, a coisa não é diferente, né? Então nós precisamos primeiro identificar o erro, tá aí o arrependimento, né? Vamos identificar o erro e vamos focar na solução, né? Então vamos agir. E essa ação, como explicou o Dudu, ela é baseada e toda ela constituída da caridade. Porque é nesse sentimento que nós vamos focar na solução. A solução está através dali, né? A solução perpassa, como o Dudu bem falou, por atos de caridade, né? Só eles são capazes de reparar essas falhas. É interessante perceber que, independente de quais sejam os sentimentos e as ações envolvidas, por exemplo, no artigo se fala que o remorso é o prelúdio do castigo. A Sônia explicou bem isso. Em O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, se diz que o remorso é o precursor do arrependimento. Mas, como eu falei antes, nem sempre, porque a pessoa tem que ter vontade de se arrepender. Vou dar um exemplo que está lá no Evangelho, muito conhecido de todos, que é a traição de Judas por 30 moedas de prata. Ele, ao ver Jesus crucificado, antes disso, sendo torturado, martirizado. Humilhado até mesmo, né? Oi? E até mesmo humilhado, sim. Humilhado, exatamente, bastante humilhado. Ele sente aquele remorso, pensando, meu Deus, por que eu fiz isso? Por dinheiro, por 30 moedas. Tanto que ele volta ao Sinédrio e joga essas moedas no chão, lá em frente aos fariseus e saduceus, que riem dele. Então ele se sente mais humilhado, com o remorso mais aumentado, e não dá tempo ou não tem vontade de se arrepender, tanto que ele se suicida. Ao contrário de Pedro, que traiu Jesus 3 vezes, negando, né? Traiu não, né? Negou Jesus 3 vezes, e depois, quando viu o que ele fez, né, rapidamente ele se arrependeu de ter feito isso. Tanto que foi um dos maiores apóstolos, né, mesmo depois da desencarnação de Jesus. E transforma tudo em uma ação de amor, de colaboração, de auxílio ao próximo, não é? Próximo, né? Tanto que agora, nós temos... é uma questão que a gente tem de refletir bem... como teria sido a vida de Judas se ele não tivesse se suicidado?
porque certamente ele teria um sério problema com os demais apóstolos, ou será que os apóstolos teriam sabido entendê-lo tanto quanto Jesus o entendeu? Então, é uma questão que nós também aqui ficamos, né? É uma indagação que a gente pode se fazer. E poderia seguir um outro processo, um processo mais adequado, mais correto, que seria de ir para outra cidade. Seria se arrepender e depois reparar, como a gente vê lá, novamente, em O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7º, né, que eu pedi para o nosso amigo querido Felipe Rocha dar uma lidinha nesse item 16 do capítulo 7. Nos aproximando do fim aqui, vamos ler esse item 16, que eu acho que é um bom aparato de tudo que a gente conversou aqui hoje, né? O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisos a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. E vamos ler rapidinho mais. Vamos ler o pedacinho do 17 aqui? Sim. E o item 17 continua. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em uma nova existência corporal. Quer dizer, se a pessoa a quem você fez mal, né, e você depois se arrepende de ter feito esse mal a essa pessoa, e você quer reparar esse erro, essa falta, e vai procurá-la e constata que ela já morreu, vai ficar para a próxima encarnação você resolver isso. Um dia você vai ter que se encontrar com essa pessoa para reparar essa falta. Né? Que não basta você ter se arrependido, né? Você vai expiar, ou seja, você vai sofrer por essa falta até que consiga fazer a reparação junto a essa pessoa, no caso, pedindo perdão. E as leis da reencarnação que nos engendram, né, Dudu? Elas nos concitam nessa encarnação a ter essas recuperações, a ter esses bens que temos que fazer ao próximo, e o mecanismo, mais uma vez, volta a ser a caridade, né? Pois nós não temos a memória, né? Eu não lembro que eu pisei no pé do Dudu. Eu não lembro que eu, de uma certa forma, prejudiquei a Sônia numa vida passada. Mas nessa encarnação, a Sônia vem com uma dificuldade, aquela dificuldade que a Sônia apresenta me incomoda, né? Ou ela é muito egoísta, porque na encarnação passada fui eu que tirei todos os bens dela. E aí eu sofro o egoísmo dela nessa encarnação. Então, se eu agir de maneira caridosa para com a falta do meu irmão, eu estou cobrindo, de uma certa forma, muitas das coisas das quais eu propriamente dei início numa encarnação anterior, né? E então, esse mecanismo é muito interessante porque nos faz perceber que realmente é só a caridade que vai nos levar a recuperar. Nós não temos a memória da vida anterior. Nós não sabemos o que nós podemos ter feito para aquele irmão que incitou ele naquela caminhada. E que daqui a pouco nós somos parcela importante nos defeitos que estão hoje sendo latentes no nosso irmão, né? Então a caridade vai de uma forma ou de outra recuperando e plantando, né, semeando bens aí que vão depois ser feitas a colheita, né, e vão ser em nosso benefício, sem sombra de dúvidas. Portanto, devolve meus brinquedinhos de volta, tá?
É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Vamos, né, é um artigo que nos leva a refletir bastante, né, que nos remete a outras obras da doutrina, como O Céu e o Inferno. Consultem, reflitam, porque são gestos, são atitudes muito importantes para o nosso aperfeiçoamento moral, na nossa transformação como ser humano. E saiam desse enredamento do remorso, dessa rede, dessa areia movediça que é o remorso. Vamos sair disso, vamos retirar essa questão desintoxicante de dentro de nós e vamos partir para fazer algo mais ativo, mais eficaz, mais eficiente. É isso. E algo eficiente é dar um like e compartilhar esse nosso trabalho junto com outras pessoas. Para não ficarem com remorso depois de não ter feito, né, Sônia? Exatamente, para vocês não ficarem com remorso. Então, não, já vão antecipando, deem um like, compartilhem e levem adiante, difundam esse material todo. Que receberão. Até a próxima. Receberão todo o nosso agradecimento. E, Felipe, eu já te perdoei o pisão no meu pé, viu? Um abraço. Então tá bom, Dudu. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau.